De quem? Francis the Rich, olha, nem eu. A gente vai começar hoje o programa no quadro de Saúde de Vida Melhor, né, que é o dia da gente falar do coração, um órgão geralmente considerado o mais importante do nosso corpo. É ele que bombeia cerca de 5 litros de sangue a cada minuto. 5 litros de sangue a cada minuto, gente. Olha que coisa. Transportando oxigênio, nutriente por todo o organismo. Mas se o coração não estiver muito bem, a saúde, olha, diretamente impactada. É claro, né? Então, para a gente saber quais são os inimigos, isso é importante. Quais os inimigos do coração, para a gente evitar esses hábitos prejudiciais e a gente viver com qualidade, eu vou conversar agora por Skype com o cardiologista Dr. Dante Senra, né? Que atua nos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein, e também autor do livro Medicina Intensiva. Gente, presta atenção, esse livro é demais. Medicina Intensiva, que ganhou o prêmio Jabuti. Gente, quando a gente fala ganhou um prêmio Jabuti, é o maior prêmio da literatura aqui no Brasil. Sabia disso? Sabia disso? Seja bem-vindo, doutor Dante Senra. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui no Vida Melhor. Eu que agradeço, Padre Juarez. É um prazer falar com o senhor e obrigado pela oportunidade. Eu agradeço do senhor dispor do tempo do senhor para a gente conversar, doutor. Só indicando, como a Cláudia está de férias, eu estou fazendo hoje no lugar dela, tá bom? E fico muito feliz pela presença do senhor. O senhor só lembrar aqui, o doutor Dante Senra, ele é PhD pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em cardiologia, clínica médica e terapia intensiva, médico coordenador das unidades de terapia intensiva e clínica médica do Hospital IGESP, autor do livro Medicina Intensiva, né, como eu lembro, ganhou o prêmio Jabuti, cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. A gente vai falar, doutor, sobre a questão dos inimigos do coração. Quando a gente fala inimigos do coração, a gente está falando de quê? De hábitos, de comida, de medicamento. O que a gente poderia dizer que são os inimigos do coração, doutor? Então, padre, habitualmente os maiores inimigos são os hábitos de vida, a vida inadequada que a gente tem que viver, né? Porque a gente tem que todo dia superar as dificuldades e isso requer muitas vezes um esforço do nosso organismo, né? E didaticamente esses chamados fatores de risco para a doença do coração, eles são divididos nos removíveis, que felizmente são a maioria deles, né? Que são o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, né? Ontem foi o Dia Mundial do Combate ao Tabagismo. Isso. Né? A hipertensão, o diabetes, o colesterol alto e o triglicéride elevado. E os não removíveis, que nós somos obrigados a conviver com eles, a nossa herança genética, né? Pelo menos até mexerem no gene, acho que vai demorar, tem bastante problema ético envolvido, não sei se vamos ver isso, né? Então a nossa história familiar, né? De doença cardiovascular, né? A idade, né? Quanto maior a idade, obviamente maior a chance de ter problema de coração. Quando a gente fala de problema de coração, de uma maneira assim, sensu lato, basicamente a gente está se referindo os entupimentos das artérias do coração que produzem infarto, angina, isquemia, dor no peito, que são a maior causa de mortalidade no Brasil e na maioria dos países do mundo. E o sexo também, o homem, obviamente o gênero, estou me referindo ao gênero, né? O homem tem mais doença cardiovascular do que a mulher até os 50 anos. Aos 50 anos acontece um fenômeno na vida das mulheres, que é a menopausa, e elas perdem um aliado importante, que é o estrogênio, que é um protetor das doenças cardiovasculares, e elas nos passam em incidência. Para o senhor ter uma ideia, de cada 10 pessoas que têm doença de coração, 7 são homens até os 50 anos. Depois dos 50 anos, elas nos ultrapassam. De cada 3, 2 são mulheres. Então, depende como as mulheres chegam na menopausa. Se chegam acima do peso, se chegam fumando, se chegam com seus fatores de risco, colesterol alto, triglicéride elevado, e aí elas têm uma incidência muito maior de doença de coração.
O segredo dessa doença, se o senhor permitir, mando cuidado para não me alongar demais, já estou fazendo isso, pode, né? Por favor, fale sim. O segredo dessa doença é que cada fator de risco desses que eu mencionei, removíveis ou não, eles têm um peso individual para cada pessoa. Então, eu tenho paciente que tem 3, 4 fatores de risco, e eu fico insistindo para fazer exame, né? E aí faz o exame e eu fico com cara de tacho, porque de fato não tem nada. Fico feliz, obviamente, né? Mas às vezes escutam, eu te falei que eu não tinha nada, você não acreditou, porque ele acumulava, amealhava fatores de risco importantes. Outros têm só um fator de risco, hipertensão, diabetes, só histórico familiar, e tem várias obstruções nas artérias do coração. De fato, de modo que a gente precisa, nós temos a obrigação de controlar todos o que a gente pode, né? Todos os que são removíveis ou contornáveis, pelo menos. Doutor, na verdade, eu sei que em ciência a gente nunca faz esse tipo de pergunta, mas o que causa mais problemas? Esses fatores mais genéticos ou então essa mudança ou esses hábitos, de repente, maus hábitos que nós temos? O que de repente pesa mais aí? O que mais pesa, se a gente for colocar na balança, é o acúmulo de 2 ou 3 desses fatores. Lógico que, como eu disse, eles sozinhos eles podem produzir as doenças, mas o acúmulo deles, o grupamento de 2 ou 3 fatores, é inevitável que você vá ter algum problema. E aí, uma pergunta recorrente nas entrevistas, padre, é de quanto em quanto tempo tem que fazer exame? E aí a resposta que frustra muitas vezes quem está perguntando é que as pessoas esperam que diga, fiz uma vez por ano. Aí eu digo, nós estamos falando de quem? Então, se a pessoa chega no consultório com vários fatores de risco descontrolados, né, chega acima do peso, que é um fator de risco importante, né, porque o aumento do peso é um pacote, ele nunca vem isolado, ele vem acompanhado de um diabetes ou, no mínimo, de uma intolerância à glicose. Né? O diabético tem o dobro de possibilidade de ter doença cardiovascular, né? do que o indivíduo não diabético. O hipertenso, se ele chega hipertenso, diabético, com colesterol alto, eu sou obrigado a fazer exame mais a miúde, mais frequente. Né? Então, a soma deles é mais importante. O cigarro, felizmente, para falar sobre esse fator de risco terrível, porque é um fator de risco que ele pode ser totalmente removível. Né? E hoje os remédios são bastante eficientes na ajuda a eliminar esse hábito de tabagismo. Né? E a gente está quase podendo falar que só fuma quem quer, porque os remédios são muito eficientes. A gente tem conseguido 90%, 95% de êxito, mas a pessoa precisa querer, ela tem que acreditar que o cigarro, para o senhor ter uma ideia, quem fuma hoje em dia, a gente sabe que tem infarto 10 anos antes de quem não fuma. E vive, em média, 5 anos menos do que quem não fuma. Felizmente, o Brasil, com campanhas eficientes, o senhor vê que política pública funciona de fato. Sim. Né? Quando proibiu o uso em áreas comuns do cigarro, quando colocou propaganda na televisão, colocou propaganda no maço de cigarro, nós conseguimos reduzir drasticamente o cigarro. E hoje, felizmente, o Brasil, ao contrário do que as pessoas imaginam, é um dos países que menos tem esse hábito. 9%, há 30 anos atrás, padre, nós tínhamos 30% da população tabagista. 1 em cada 3 brasileiros fumava. Né? Então, a nossa meta era chegar próximo ao Canadá, que é 14, 15% da população. Né? Hoje nós temos 9%, nós temos 20 milhões de fumantes, aproximadamente. Né? É muito ainda, é muito. Né? Mas a gente pode celebrar isso, a gente pode celebrar, porque se você fuma, você aumenta em 7, 8 vezes a possibilidade de ter problema cardiovascular. Aumenta 25 vezes a possibilidade de ter câncer de pulmão, padre. Olha que coisa. E é um fator de risco que a gente
Mas tem bastante influência no tratamento. A gente pode eliminá-lo, mas as pessoas precisam acreditar nisso e precisam querer. Parar de fumar tem que ser um projeto de vida, né? Por isso que no passado a Organização Mundial de Saúde mudou o dia, que era Dia Mundial Sem Tabaco, que era um nome absolutamente inadequado, porque só servia para as pessoas perceberem a abstinência, a crise, a angústia da ausência nesse dia, né? E dizia, eu não posso ficar sem, eu fiquei um dia tentar seguir essa campanha, ficar sem, e eles mudaram para Dia Mundial de Combate ao Cigarro, porque não é num dia, né? Mas você consegue, tem medicamentos que reduzem a abstinência, né? E, portanto, você consegue eliminar esse fator de risco da sua vida importante, né? O outro fator de risco muito importante, eu posso ir falando? Pode, por favor. Eu estou achando ótimo. O outro fator de risco, padre, muito importante é a hipertensão. Sim. Para o senhor ter uma ideia, 35% da nossa população é hipertensa acima de 18 anos. Existe uma regrinha básica que a gente considera, o indivíduo com 50 anos de idade tem 50% de chance de ser hipertenso. 60 anos, 60%. E 70 anos, 70% de chance. 70% das pessoas com 70 anos têm algum grau de hipertensão, né? E é um fator de risco importante. E hoje também a gente já pode dizer que só tem pressão alta ou descontrolada quem quer. Porque quando eu me formei, padre, tratar a hipertensão era um enorme desafio, porque os remédios tinham muitos efeitos colaterais, os remédios tinham posologia incômoda, você tinha que dar 3, 4 comprimidos por dia, né? E a pessoa, via de regra, não sentia nada. A hipertensão tinha sido um achado, né? Em alguma consulta fortuita, médica. E hoje isso não existe mais. Na maioria das vezes, a posologia, na maioria das vezes, é um comprimido. Você acorda de manhã, toma um comprimido que tirou esse problema da sua vida, né? Com pouco ou nenhum efeito colateral, e existe um enorme arsenal de terapêutico à disposição do médico para que, se você tiver um efeito colateral, ele troca o remédio. Eles são raros e você não precisa mais conviver com o efeito colateral. E o mais importante, no nosso país de desigualdades, infelizmente, é que a grande maioria dos medicamentos hoje para hipertensão são fornecidos pela rede pública. É verdade. Né? Então, a gente só tem hipertensão alta que é muito indisciplinado hoje. Eu estou achando interessante o senhor trazer essa questão daquilo que pode ser removido, né? Esses malefícios removidos, porque é interessante, essa visão interessante, visão esperançosa. Eu vou pedir licença, senhor, só vou rapidinho falar ali com a Thaisa e já volto imediatamente, que eu tenho muita coisa para perguntar ainda, para conversar com o senhor. Dá licença, doutor. Conversando com o doutor Dante Senra, e o doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. Está um sucesso essa presença do senhor aqui, que nós estamos lotados de pergunta aqui. Eu não vou poder fazer... o pessoal está mandando pergunta e o senhor vai me dar licença, eu vou trazer as perguntas dos telespectadores para o senhor. Pode ser, doutor? Sem dúvida, claro. Vamos ver lá. Primeira pergunta que a gente tem aqui do telespectador, olha... Mariano é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele pergunta assim, por que alguns infartos são fulminantes e outros não? Tá bom, vamos lá. Primeiro, assim, depende da artéria que foi acometida, do tamanho da artéria acometida, que teve a obstrução, né? São 3 artérias principais do coração, chamadas coronárias, né? E às vezes a pessoa teve uma obstrução de uma artéria que caracteriza um infarto, mas de uma artéria secundária, pequena. E às vezes, porque as coronárias, para tentar ser mais didático, elas são como os galhos de uma árvore. Elas vão se dividindo. E uma coisa é você ter uma obstrução numa ramificação periférica. Outra coisa é ter uma obstrução no tronco da coronária. Do tronco da coronária, quando ele obstrui, que é, por analogia, o tronco da árvore, costuma ser infarto fatal.
Outra coisa é que o senhor já deve ter ouvido falar que o infarto no jovem, Isso. ele é mais agressivo, tem uma mortalidade maior, e é verdade, né? Isso porque a aterosclerose, que é a obstrução das artérias, né? Ela ocorre ao longo dos anos, quando você tem esses fatores de risco descontrolados, colesterol ruim elevado, triglicérides elevado, hipertensão, esta obstrução vai ocorrendo, mas isso demora anos, às vezes décadas. E o organismo, ele vai nos operando, ele vai sabiamente formando uma rede nova de circulação para suprir aquela artéria que são as artérias que nós chamamos de colaterais. O jovem não teve tempo de formar circulação colateral. Ele muitas vezes fecha uma artéria secundária pequena e morre, infelizmente. Né? Porque ele tem pouca rede de circulação colateral, porque ele não teve tempo hábil de formar essa nova vascularização, essa nova vasculatura para o coração. Muito interessante. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Tem, né? Aí tá cheio de perguntas. Olha, a Inês é de São Paulo mesmo, doutor, e ela pergunta assim, a gente fala muito em coração partido, uma emoção muito forte, pode mesmo afetar a saúde cardíaca ou é só uma expressão, né? Não, é uma doença que existe, está nos livros de cardiologia, que chama síndrome do coração partido, e tem até o nome, chama síndrome de Takotsubo. Porque o coração adquire o formato de um vaso que os orientais utilizavam na antiguidade para caçar polvo, né? E para pegar polvo, o coração adquiria esse formato. E é um infarto com artérias coronárias normais, depois de uma forte emoção, que tem prevalência sobre as mulheres, sobretudo as mulheres pós-menopausa imediata, depois de uma forte emoção. As pessoas têm um infarto e você faz um cateterismo, faz uma tomografia e as artérias do coração são rigorosamente normais. E aí teve a denominação de síndrome do coração partido ou síndrome de Takotsubo, né? Tem a boa notícia de que o coração depois volta ao seu formato normal, obviamente, se a pessoa sobrevive a esse momento. Olha, porque um terço... O senhor sabe, padre, se o senhor me permite, eu acho que é fundamental utilizar esse horário, utilizar esse horário, se o senhor permitir. Sim. É uma coisa de extrema utilidade pública, porque as pessoas ficam esperando os sintomas para fazerem exame do coração, né? E eu costumo dizer que toda doença é muito traiçoeira, mas as de coração são mais. É verdade. Para lhe dar um dado, né, eu gosto muito de números, porque os números dão substância aos fatos, emprestam substância aos fatos e você sai do terreno do genérico, né? Para o senhor ter uma ideia, 1/3 das pessoas que têm obstrução severa nas artérias do coração, somente 1/3 delas tem sintoma. Né? Então, o outro 1/3, a primeira manifestação é única, é morte súbita. Né? E o outro 1/3 abre o quadro já com infarto. Né? E o infarto, você sai correndo para apagar o incêndio. E no incêndio, por mais que a gente corra, a gente tem algum prejuízo. Então, só 1/3 das pessoas que têm obstrução severa nas artérias do coração tem sintoma. Portanto, esperar o sintoma para fazer exame é um erro. A periodicidade dos exames é outra pergunta que é muito recorrente nas entrevistas. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer exame de coração? Como eu disse, a pergunta é, nós estamos falando de quem? Depende dos fatores de risco que você tem. Óbvio que se tiver sintoma, precisa de uma investigação, mas a ausência de sintoma é só um bom começo, não é garantia de nada. Doutor, eu queria agradecer muito o senhor. Olha, foi tão esclarecedor. A gente tem um monte, só que não vai ter mais tempo, mas o doutor tem que voltar aqui para a gente. Tem muita pergunta que chegou, doutor. Quero agradecer muito o senhor. Quero lembrar mais uma vez, gente, acesse o site, atenção, www.dantesenra, né? dantesenra.com.br. Olha, muita informação boa.
Siga no Instagram, doutor, é muito importante, ó, @Dr. Dante Serra, DR, né, doutor de DR Dante Serra, DR Dante Serra, pode seguir lá no Instagram, @DR Dante Serra. Por favor, olha, muito bom. E leia o livro Medicina Intensiva, isso aí, ó, ganhador do Prêmio Jabuti. Doutor, muito obrigado por o senhor dispor do tempo tão precioso do senhor para estar com a gente aqui. Muito obrigado. O prazer é todo meu, eu agradeço a gentileza do convite, eu estou sempre à sua disposição, padre, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, doutor. Olha que beleza, que simpatia do doutor Dante. Olha que vou dizer uma coisa.